É o velha guarda no seu melhor, com um veterano da política, Maximiano Martins. Economista de profissão, nascido em outubro de 1949, foi, no entanto, na política, no Partido Socialista, onde deu mais nas vistas. Cumpriu 2 mandatos na Assembleia da República, foi gestor de diversos programas de desenvolvimento da indústria portuguesa, teve voz ativa na questão da revisão constitucional, na lei das finanças das regiões autónomas e, por exemplo, também na liberalização dos transportes aéreos entre o continente e as ilhas. Bateu-se pela construção do novo Hospital da Madeira e, embora diga que não tem intenção de voltar à política ativa, é convidado assíduo da RTP Madeira ao lado de Alberto João Jardim todas as semanas. A figura do representante da República para a Madeira é um novo tema incontornável, está agora em debate, após esta segunda volta das eleições presidenciais. Doutor Maximiano, obrigada por estar aqui, é uma honra tê-lo Bem-vindo. connosco. Bom Na dia, bom dia a política, ambas e bom a, dia. e aos ouvintes. Na E é um gosto política estar é aqui. um gosto, obrigada. Obrigada. Na política vai continuar por mais algum tempo. Planeia. Não tenho intenção, não tenho planeamento, nem tenho intenção, porque tudo tem o seu tempo. Eu tive uma vida política. Não sou um veterano na política no sentido do PS e de parlamentar, porque eu só Uhum. sou parlamentar, só fui parlamentar entre 2002 e 2009, Nove. 10, 2009, Uhum. na Assembleia da República. Fui depois parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, fui também parlamentar na Assembleia Municipal do Funchal e fui, enquanto em simultâneo com a Assembleia da República, fui membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é uma coisa pouco falada, porque eu não Mas costumo, foi das não melhores costumo falar. experiências que teve, não? Foi das melhores experiências que eu tive. Todas tiveram o seu. Aquilo que eu gosto que é a experiência, o conhecimento pela experiência, valorizo muito a aprendizagem, a experimentação. Todas tiveram, mas evidentemente que a Assembleia da República foi muito interessante porque à época o naipe de deputados Eram era bons. gente de muito bom nível, Hum. o engenheiro João Cravinho, Manuel Alegre, Maria de Belém, Acha que se perdeu um o bocado Alberto esse. Martins. Deus, eu não visito a Assembleia há muito tempo, mas os Mas colegas que vê-se, está, não é? vê-se, Transpira. vê-se, Vê-se não é o que mesmo já não é o mesmo. clima. Não. Mesmo o PCP, o Partido Comunista e o Bloco tinham boa gente, mas E hoje em dia? cadê o CDS e o E PSD? hoje em dia, se estivesse lá, lidar com o Chega, Seria muito difícil. seria muito Eu difícil, não tenho, é? eu tenho uma forma de ser, não criar inimizades. Eu quase não crio inimizades. Evidentemente há pessoas que gostam de mim e pessoas que não gostam Hum, de mim. Há pessoas com quem tenho simpatia e empatia. E isso é uma energia que se vê em pouco tempo. Teria dificuldade porque há um estilo no Chega, como de direita radical, e nos seus deputados, incluindo pessoas que eu conheço, incluindo o deputado pela Madeira, que eu conheci sim, sim, noutras sim. circunstâncias, noutras ocasiões, e com quem tive uma boa relação. Mas há um estilo próprio da direita radical que não me agrada, porque Pois, Acho que o mais difícil, e penso que é a opinião geral dos que não votam Chega, com todo o respeito, as pessoas têm o uhum, direito de votar como quiserem. Mas há uma coisa que é fundamental, acho que em qualquer debate de ideias, é democracia, há uma base de respeito. é que exatamente. E o falta meu aqui. problema É a falta de tem respeito. sido a falta de respeito. Brutal. Nós até que Eu temos sei. aqui, que é muito português, o respeito pelo outro e isso Pela com opinião do alguma outro, sim. humanidade até. É Sim. isso que tu não vês. E esse é que é o meu problema do debate de ideias. Se é mais. Acho que em democracia temos que aceitar, temos que entender, mas não a falta de A respeito. democracia, Baixa o nível do debate imediatamente. democracia é diálogo e confronto Uhum. de ideias. De ideias. Aliás, disse aí duas coisas muito importantes. Uma delas que é,
Cada qual vota como quer, não é? Ninguém assume eu dizer que eu teria uma relação difícil com o grupo parlamentar do Chega como Se não pôr bastava, em bastava causa que a as pessoas. legitimidade, eles têm a legitimidade do voto Eu Lógico, voto, sim, e sim, são sim. pares, são pares. têm Não tudo, é? todo o direito Outra, constitucional para lá estar. Agora, outra é o respeito, sim, o nível. mas há um outro que eu valorizo muito, que é o rigor e a verdade. Pois Eu, que, é tô, que eu cultivo um Faz tudo, princípio, faz parte da falta de respeito. eu faço, sim, mas é um pouco, não é mais nem menos, é o Não é princípio, eu verdade, vou isso respeitar, não é sim, é isso. um princípio, Cultivo é. muito, na minha própria forma de vida, cultivo muito a ideia de um homem racional e, portanto, que acredita nas coisas através da razão e da prova. Uhum. Íntegro, Sim, sim, a sim, íntegro, integridade. tem a ver com a integridade. A verdade e o rigor eu valorizo muito, talvez também pela minha formação de economista. Mas já imaginou, quando se fala de corrupção e se mente, não sobre a corrupção, mas sobre qualquer outro tema, a mentira é um dos ingredientes do bolo da corrupção. Quer dizer, a mentira, Sim, sim. E o próprio a criar Chega está cheio de corruptos. realidades fictícias, portanto, integridade sempre. Quando se perde isso, o Sim, sim. debate parlamentar perdeu toda A a razão de existir até, não a é? integridade é importante na política e na vida. Isso é o valor que eu passo aos meus filhos e netos. E das coisas que eu valorizo mais na minha vida, é chegar à idade que eu cheguei e que revelaram hoje aqui na rádio. Eh, Disse-me que podia ser. não tenho problema nenhum, assumo a minha Mas idade. é mesmo velha guarda, Mas uma é, honra. Uhum. eu costumo dizer, não há como Mas não é uma poder idade. dormir bem, estar bem com a sua consciência. E isso é importante não só na política, como Na vida pessoal. na vida em geral, na vida Sim, sim, pessoal. sim, sim. Sentir-se bem na sua Sentir-se própria pele, não é? É uma Sentir-se bem questão na sua de. capital. E eu tenho, já agora em termos de carreira, estava a falar da Assembleia da República e depois podia falar de uma experiência também, e das pessoas com quem. O Vicente Jorge Silva, já agora, também. Uhum. Exatamente. Pois, que Madeirense. Era meu colega que se sentava ao meu lado e conversávamos e tomávamos café e tenho imensa saudade dessa grande figura do jornalismo Hum. e da Madeira, E da da Madeira. madeirensidade, que é um conceito que por vezes se fala e outras pessoas. Mas depois o que é que o Conselho da Europa me deu? O Conselho da Europa deu-me. O Conselho da Europa é uma organização pouco conhecida, não só na Madeira, porque fala-se muito da União Europeia. A Uhum. União É verdade, Europeia é. tem a Comissão, tem o Conselho Europeu, e não da Sim, Europa, tem o Conselho Europeu, Presidente António Costa, e tem o sim, Parlamento, sim, sim. naturalmente, e órgãos de justiça. O Conselho da Europa é uma organização mais vasta, mais lata, que inclui os países da União Europeia, mas também todos, praticamente todos, no passado incluía a Rússia, a Bielorrússia, os países balcânicos, a antiga Jugoslávia, os países que sucederam a antiga Jugoslávia, enfim, todos os outros países, e portanto é mais vasta, é a Europa A Europa toda. toda, No seu e todo. perto da Euroásia, daquela zona limite com a Ásia, ou que mesmo Hum. tinha a Turquia, por exemplo, Pois a que é Turquia metade estava. asiática Um e bocado metade europeia. europeia. E isso permitiu-me, portanto, um conhecimento, uma Uma vivência, experiência engraçada. vivência. Este Conselho da Europa é na Bélgica? Não é Estrasburgo, Estrasburgo, sim. Estrasburgo. E uma experiência notável, não quero ocupar o tempo muito com isso, mas só para vos dizer da minha experiência pessoal notável, que foi, nessa altura, caiu o muro de Berlim, e portanto a União Soviética. Isso é incrível. Então já Viveu viveu essa 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 experiência. Eu experiência. vivi isso, e através do Conselho da Europa, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, vou em grupos de deputados fazer o controle das eleições dos países Nestes países. emergentes. Albânia, Montenegro, Hum. Sérvia, Azerbaijão, lá está um país asiático, Ucrânia. Vê a Então isso é muito democracia dar os interessante. primeiros Pois. passos nestes Estes países, onde neste momento se receia que se dê passos para para trás. trás. Não,
Como é que vê neste momento toda esta questão, a Europa que está mais fraca, os países balcânicos que poderão, toda aquela zona do Báltico, que poderá vir a estar de novo em perigo? Receia-se uma invasão da Rússia mais cedo ou mais tarde. Como é que neste momento, depois toda esta experiência, a esperança do novo que surge após o Muro de Berlim, como é que vê neste momento tudo isto? Então deixe-me voltar atrás. Volta atrás. Volta atrás. O que é que Começa se pelo sente? princípio. Depois chegar à Chegar atualidade. aqui. Eu essas missões de controle, monitoring, dizia, era a expressão que se usava de controle do processo eleitoral, era feito com muito cuidado, não é como por vezes se faz, não é, por exemplo, eleições da Venezuela, que a Venezuela convida a Rússia e Países Sim, que sim, sim, só sim, vão sim. Depois os amigos que vão assim, não, exato. não, não, a manipular os éramos resultados. independentes de facto e tínhamos um poder muito importante que era o selo, desculpe a expressão inglesa, mas que é tão interessante, Mas é conhecido por que é um selo Free and Fair Elections, eleições livres E e justas. justas. eleições livres. Porquê? Porque isso permitia-lhes uma imagem no mundo e na Europa e o acesso aos mercados financeiros. E validar os exato, resultados. exato. Não é? O meu conselho, quando falava com esse agente emergente, adivinha da minha experiência já agora de outra transição, que foi o 25 de Abril. 25 de Abril. Eu, na minha vida, tive a sorte de ter vivido a transição marcelista, Uhum. como estudante universitário, Já entre viu essa 79 também? e 74, e depois a transição do 25 de Abril. A transição é simultaneamente um tempo de maldição, segundo um filósofo chinês que desejou a um povo que desejo-vos uma maldição, que vivam em tempos de transição. Portanto, é de um certo modo um tempo difícil. E já vamos à atualidade. Eu já vou chegar à atualidade. Não tem É problema. a Temos atualidade. tempo. Não. A atualidade vai-se Isto reescrevendo, é uma história. vai-se repetindo. Aliás, a gente tem esta experiência. Mas a história repete-se com alguns elementos. Repete, infelizmente. O que é a transição? São tempos difíceis Uhum. e perigosos, e já estou a dar um toque da atualidade, mas simultaneamente tempos de grande experiência pessoal para quem as vive. Pois. Portanto, Marcantes. viver a transição de Marcelo, do tempo de Marcelo Caetano, em que eu era oposição, eu era estudante no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras era como toda a Universidade Portuguesa, era posicionada na oposição. Acho que Sim, sim, sim. Ou seja, havia alguns elementos com, com respeito pela ala liberal, havia uma ala liberal no regime, europeísta, social-democrata, de alguma forma progressista, que acreditava que o regime era regenerável, que era possível, que era possível regenerar, com gente de imensa qualidade, o Sá Carneiro mais falado, mas João Salgueiro e tantos. Tanta Sim, sim, sim. gente conheceu. Alguns foram para o PS, outros foram para o PST. Mas houve uma altura em que estiveram ali todos. Sim, mas naquele momento eram os tecnocratas. Exato. Mas e depois tive o 25 de Abril. E da minha experiência, sobretudo do 25 de Abril, onde já sou formado, portanto, eu Sim. tenho a sorte de não ter feito guerra, não fui à A tropa, tropa. porque era possível adiar enquanto se estudava até um certo limite, e acabava o curso em 74. Portanto, quando acabava o curso e, portanto, ia ser chamado à À guerra. É quando dá-se o é quando 25 de Abril. sou considerado reserva territorial, julgo que era a designação, era considerado um homem na reserva e, portanto, sem necessidade de funções. Mas dessa experiência eu dizia a estes agentes da Albânia, do Montenegro, destes países todos, sobretudo da Europa do Sul e da Europa de Leste, dizia-lhes, há duas coisas que tenham todo o cuidado. Uma é recursos, evidentemente. Uhum. Não se faz desenvolvimento a partir de um ponto baixo. Eles tinham bons níveis de educação, já agora. Sim.
Mas Em geral, esses regimes tinham um nível tinham muito de bons. educação com interesse, há que reconhecer isso. Nota-se uma diferença Aliás, muito grande sim. entre os alemães da DDR e os alemães Sim, normalmente os a nível de esquerda, sobretudo comunismo feminino. DDR está a tem. utilizar o alemão, É, porque é RDA. RDA, claro. Sim, DDR. Porque é mundial. Pois, é verdade. Eu digo isto não para corrigir, mas Não, para mas ter- Foram muitos para anos termos um bom ambiente, para termos na também Alemanha. um bom ambiente. yeah, Mas é verdade, Mas as tinham, mulheres investiam muito, do ponto de estudavam vista muito. infraestrutural e do ponto de vista económico, tinham feito erros crassos Claro, que a economia de planeamento central não não existia. resolveu, não deu bons resultados e, portanto, tinham um atraso de desenvolvimento. Portanto, precisa de recursos para dar o salto e a população, sem um salto económico, não estará satisfeita e, portanto, não adere aos novos tempos. E a outra, muitíssimo importante, era façam eleições. exato. O 25 de Abril, também que se comemorou há pouco, para 2 anos, 50 anos, Sim, o 25 de Abril consolida-se em Portugal com as eleições, porque houve eleições para a Constituinte, perdão, Para a Constituinte. logo em 1975, 2 de Hum, abril de 1975. 2 de abril de 1965. Posso estar a faltar na Sim, data, mas mas é em foi uma, 1965. Que é em 1965 é eleita a Assembleia Constituinte. hum, E, e um ano depois, a 25 de abril de 1976, faz. Não, não, 25 de abril de 1976, faz as primeiras eleições legislativas democráticas. Portanto, foram as primeiras eleições democráticas legislativas da minha vida e como é que foi viver todo esse processo? E agora, por exemplo, quando vê uma abstenção galopante, nestas últimas eleições já não foi assim tão mal, como é que um homem que vai votar pela primeira vez, que sim, fez parte de todo aquele processo, que vê finalmente a democracia, olha agora e pensa, porquê é que as pessoas não não participa. perdemos essa... Acha que agora nós damos menos valor à há democracia? motivo, não, É do género está conquistado, mas E os nada está jovens dão muito conquistado. valor, é Os verdade. jovens nem sabem o que é não viver em democracia. exatamente. Na altura Eu havia. acho que a única ditadura de que eles se queixam é a dos pais, se calhar. Quando A não lhes dão o dinheiro que eles abstenção precisam, o é resto. baixíssima, toda a gente foi votar, Foi havia um... uma grande motivação para votar, mas quero tirar uma ilação, que foi aquela que eu passava àqueles povos Hum, do leste e do sul da Uhum. Europa que estavam também em transição democrática, que era as eleições é que mostram a representatividade atividade. dos partidos. Porque Exatamente. Exato. sem eleições, o que vale é o poder da rua. É quem fala mais alto, quem se manifesta mais, é que tem o poder. E o que é que isso nos mostrou em Portugal? Que ao contrário do que se era a imagem criada, o peso, olha, de um movimento que eu era membro do movimento democrático português, que vinha da Comissão Democrática Eleitoral da CDE, portanto, vinha das associações que eram autorizadas a concorrer do antigo regime, mas depois eram extintas, que se julgava que era um grande movimento de massas em Portugal, teve 4% nas eleições. Porque depois, Porque as na, eleições é que são a prova Exato. da verdade. E o, Pois aquele é isso. X é que conta, não sei. exatamente. E o Partido Comunista, que também parecia dominar metade da sociedade, teve Apanhou um balde de água 16, Pois fria. foi. 17, 18%. E quem é que ganha? Ganha o PS e o PSD. PSD. E ainda hoje E E continuamos. hoje isto em dia. bem nem mal. Isso é a verdade da vontade das pessoas. E, portanto, se não fizerem eleições, eu apontava para Uhum. eles e dizia, se não fizerem eleições, Nunca saberão a Nunca verdade. saberão a você sabe verdade quem é que tem a legitimidade do do voto, a voto. legitimidade popular. Penso que nessa altura, desculpe, penso nessa altura que hoje, ainda hoje, se duvida da democracia, ainda hoje há países que tentam manipular as eleições, há países que
Venezuela agora que não quer voltar a votar, claro que não, não lhes interessa nada. Como é que vi isto tudo? Com alguma frustração? Ou acha que ainda precisamos de muito tempo até amadurecer? Bom, nessa altura era difícil de imaginar o que seria o mundo 50 anos depois. É verdade. Até poderia acontecer que, por esta altura, em 2026, já não houvesse democracia em Portugal, porque o regime salazarista não durou 50 anos, já agora. Pois. O 25 de Uhum. Abril já tem mais anos, a democracia, do Daquele que tem o regime regime saudita. salazarista. Chamemos Estado Novo, ou chamemos fascismo português. É um debate se viemos a falar de Uhum. literacia política. Depois eu falo. Literacia. Por exemplo, Não, mas ainda a literacia, deixa-me só acabar a ideia. mas depois Deixa eu acabar. pegando na ideia da Marina, eu fico numa mesa de voto, que é onde o Onde doutor eu Maximiano vota. A ideia que as pessoas têm, sobretudo aqui na Madeira, é que as eleições não são necessárias porque são falsas, os resultados não são verdadeiros. Ai, que horror. Há muita gente que diz isso e as pessoas não fazem ideia que nas mesas de voto normalmente temos representantes de todos os partidos, e também da sociedade civil, e as eleições não estão a ser manipuladas. Claro que não, nunca Mas foi a assim. ideia que temos é muito essa, Mas, que, mas isso sobretudo também aqui são na Madeira, que as eleições são das manipuladas. pessoas. Olha, repara, na Madeira E que não vale a fica pena ir 21, não é? votar Ou porque. quase, novamente. Mas as pessoas também têm essa ideia. Normalmente, as pessoas que têm estas ideias são aquelas que menos veem televisão, que menos leem jornais, que menos acompanham debates. E depois, como é que se pode atrever a dizer que não há democracia? Eu lembro-me olha, é socialista, e eu lembro-me de ter colegas do continente, RTP Madeira, nos tempos em que eu trabalhava na RTP Madeira, que diziam, pá, mas porquê que se vota sempre cá na Madeira no No PSD? PSD. Já vi Pois, bem essa. aí está, essa ideia. E eu dizia, porque o PS não está a convencer, e sendo socialista, era o que as pessoas aí podiam dizer, não me convence, eu continuo a votar no mesmo. Para mim isso não é falta de democracia. É uma Não é escolha. manipular eleições, quer dizer, o voto está Não, lá, mas o há registro sempre. está lá. Aliás, houve umas alturas que havia a ideia de que os mortos votavam. Sim, e posso dizer, Houve muito essa ideia de que os mortos Mas eles votavam, votavam daqueles que as motivos. pessoas chegavam, ou seja, que eram descarregados nos cadernos eleitorais e que os votos apareciam. Mas se calhar parecia Sem ter, sim. mas isso não é representativo. Mas Mas deixe-me só dizer uma coisa diga, diga, por que eu acho favor. importante. Eu compreendo a ideia de que a oposição não suscita confiança. Houve um momento ou outro em que ainda suscitou essa Uhum. E confiança. O viu-se? PS ganhou câmaras, Sim, Exato. sim, e tive quase a ganhar em 2019. municipal, e teve quase a ganhar Em por 2019. poucos milhares de votos, poucos mesmo. Não ganhou Poderia ter havido as voto face, poderia ter Uhum. havido, e portanto é possível. O que existe na Madeira e que eu lamento, no sentido de eu próprio não ter conseguido com que se fizesse diferente, eu por princípio, como democrata que sou, e sou democrata convicto, Hum. democrata radical no sentido Sim, é mesmo como eu também. democrata, Sim, sim, sim. acho que para haver democracia plena é importante a alternância. alternância, Pois, Os Açores sem dúvida. têm, o sim. país tem, os Açores têm ciclos de praticamente 20 Mais do que anos, nós. Muito mais do que nós. praticamente ciclos de 20 anos, Uhum. poucos, mas têm, mais ou menos 20 anos, e nós não. E aí há uma razão que o PS tem dificuldade, o PS e outros partidos da oposição, neste momento o PS nem é o principal Pois. partido da oposição na Madeira, é esse pequeno grande pormenor, Uhum. Que é? que Preocupante. é a sociedade madeirense é uma sociedade muito dependente do Estado, se chamarmos Sim, ao o Estado, governo regional, sim, o dependente Estado sim, regional, Ai, sim, sim, sim. dependente do Estado regional, não é? Por simplificação. Sim, sim. Ou seja, há níveis de pobreza que são excessivos para aquilo que deveria ser já não poderiam ser, 50 já não anos deveria depois ser. da autonomia e deu 25 de Abril. Mesmo os níveis de educação deveriam de ser mais elevados, os níveis de literacia, Uhum. todas, incluindo a política, deveria de ser mais importantes.
O PSD criou um regime muito tentacular, no Sem sentido dúvida. de que as organizações e as instituições, mesmo da sociedade civil, em regra, são dominadas por A gente gente do do PS. PSD. É muito ver desde O que os está clubes é altamente desportivos, viciante. Sim, às sim, sim. associações. Pois. Nem é só ser viciante. Não quer dizer, O PS tem pode-se bons dizer- quadros, mas se eu for ver, o PSD tem melhores quadros que o PS. mas teve mais Tem oportunidades. mais, não é melhores, tem mais. Porque também Tem melhores. Mas oferece, pessoas, exato. oferece melhores empregos também. Pronto, Tem mais seja informação. tem Digamos mais, informação. tem mais, tempo. não, tem mais bons quadros do que o PS. Mas- Eu não digo que o PS não tenha, tem. Tem. Só que Mas- eles quando Mas um normalmente. jovem, Mas isso na faz posição de um que, jovem. se mantiver sempre o mesmo partido, é claro que a formação vai ser dentro Exato. daquele partido. E um jovem que tem ambição na vida, se pensar duas vezes eh, para fazer Sim. carreira, a linha provavelmente Exato, mas numa isso, determinada a direção. verdade é poder. essa, É é verdade, humano, mas é é verdade. humano. E depois é difícil quebrar isto. Isso quebra-se Não com... pode ser. Isso Mas quebra-se de também repente com muito aparece um trabalho. JPP e um Chega que até conseguem dar a volta e ganhar alguns votos. Então Sim. é possível. É possível. É aqui é que está a prova, é É possível. possível? António José Seguro ganhou na Madeira. Diga-me uma coisa, como é que vamos já agora, damos o salto para António Eu não José? quero perder a questão de há pouco. Então vamos tratar é essa muito questão para importante. depois E depois fazer a pergunta que anda aqui a a morder questão uma língua. da Porto, eu fui ao passado para Para essa questão falar do de. presente. Sim. Não quero fugir à questão do presente. O presente é muito preocupante. É O exatamente presente é muito isso. preocupante. E digo como cidadão e como economista. E como abrilista agora. Abril isto, Como olha. homem De de abril. abril e com a experiência do passado. A minha geração foi uma geração com muita sorte, porque foi a geração do pós-guerra. Os anos de pós-guerra no mundo ocidental, Sim. não é no mundo em geral, porque a África não acompanha, a Ásia só mais tarde é que acompanha, a América do Sul com altos e baixos. O mundo ocidental é uma época de ouro. O crescimento económico de entre 45 e anos 70, a partir dos anos 70 há ali já coisas preocupantes. Portanto, são muitos anos de crescimento crescimento sempre a crescer. Desculpa Mas é verdade. Sim, a sim, sim. redundância. Redundância. E até do ponto de vista profissional, eu recordo-me bem que eu tinha ambição e essa ambição concretizava-se. Eu nunca soube o que foi desemprego. Eu soube o que eram dificuldades, porque eu sou da Madeira pobre. Eu sou A da Madeira Madeira em que, pobre. a Madeira Eu em que sei o eu que lembro são que na minha dificuldades. escola chovia e Eu era no sei o que são Funchal. dificuldades. Eu parto de uma base baixa e Hum. foi possível usar a educação como elevador social. Eu Que hoje em dia já nem é devo possível. tudo à educação. Eu sem Exato. educação não era nada, não tinha feito nada na minha vida. Como Fiz, todos nós, praticamente, se uma pessoa Mas hoje em dia já hoje não em é dia este assim, elevador infelizmente. social Já não é temos que assim. preocupar. já quebrou. Pois, É muito preocupante. pois. Eu falo com os jovens e sinto que já não há aquela ideia de que o amanhã é melhor do que ontem e do que hoje. O que fazer um curso No meu que vai conseguir um bom emprego. Mas aí eles estão errados se pensam isso, porque um curso ainda é uma melhor remuneração. Um curso é uma melhor remuneração. Diz estatisticamente. E a Passado nove, experiência em si. usando números, os números. Mas não há aquela ambição e aquela certeza que havia Há um certo na minha desalento. geração. Acha que E há um caiu um enorme bocado desalento. naquela desalento. Porque ao mesmo tempo em que se critica tanto a política, em que há um afastamento dos valores, porque a política em si, o bem social, o bem ao público, continua a ser uma missão para mim. Sim, Mas a maior parte dos jovens até compreendo os motivos, mas não me deixa satisfeita e tranquila saber que cada vez se afastam mais da política. Tem essa ideia.
Tenho, acha que eles começam a voltar? Nestas tenho últimas essa eleições, ideia, notou-se que havia mais jovens a votar. tenho essa ideia, mas tive uma experiência recente. No seu. Fui ir ao Liceu Jaime Muniz, com o Dr. Alberto São Jardim, portanto, A não ser Sim, sim, sim. adversários. adversários, Mas andam com sempre um juntos, respeito não é? muito grande um pelo outro. Respeito, sim, Sim, porque e era isto que eu dizia. ainda bem, Faz falta porque é assim, hoje em dia em alguns. Sim. Estou Olha, muito ele já cá satisfeito. esteve no programa. Estou Está a muito ver? satisfeito com o convívio que tem sido possível de respeito mútuo, mas temos pontos de vista de algumas matérias Saudável, comuns diferentes. e noutras diferentes. Exato. Comuns, por exemplo, em tudo o que é política externa. Somos ambos favoráveis à NATO e isso aproxima-me mais do meu desse Claro. adversário de diálogo, por vezes da extrema-esquerda, do Bloco de Esquerda e Uhum. do Partido Comunista, que têm grandes reservas, para não dizer que são anti-NATO. Mas, infelizmente não declaradamente anti-Rússia. Mas É não isso é que, declaradamente anti-Rússia. ao menos podiam Sim, dizer sim, eu sim, não sim, concordo abertamente e foi a saca-rolhas que se conseguiu fazer e com pagam que caro eleitoralmente esse. pagaram, e ainda bem, esse significa que as pessoas, pelo menos bons seres Não humanos, sei não se é foi só. por isso que eles baixaram. Baixaram, Mas não sei se foi baixaram. por isso. Não, Ai, não me foi. parece que tenha O sido Partido por Comunista isso. Português foi, contou. O Bloco de Esquerda neste momento tem um deputado na Assembleia da República. Pois, eles baixaram, mas Por não sei. exemplo, olha, Eles já falar- vinham a baixar antes da Rússia. Sim, Mas eles já vinham mas a baixar piorou, antes piorou. disso. Não, piorou. Aquilo tem sido Por uma exemplo, olha, pelo lado de queda. esquerda, acho muito bem que se lute e que se vá numa flotilha lutar pelos direitos de Gaza. Já não compreendo que não se levanta a voz quando se mata tantos jovens no Irão. Claro. E, portanto, são estas contradições que fazem Não com são que isto perca, contradições. Eu acho que cada um. perca o respeito Não que vejo está por trás. contradição. Não acho que seja É muito contradição. grave. O que Estão está por trás é muito duplo grave. critério. Coitado, os Muitas critérios são são duplo critério. altamente No manipulados. sentido de uma crítica feroz a Israel e àquilo que se passa na Palestina, que nos deixa a todos, evidentemente, Horrorizados, continuam a ser um horror, mas o que se está a horrorizados. passar no Irão, por Mas exemplo, depois é um tratamento menos Mas, por exemplo, esse seria o mesmo. grave. Nós pelo menos organizámos baixarem a mais. manifestação por Timor quando fui há uns anos atrás, Mas isso. mas nunca mais organizei manifestação nenhuma. Mas tu Isso quer vês. dizer que é um duplo critério da minha parte? Não, Organizei não, um e não organizei mas outro? não estás Não. na rebelde Eu dos acho- movimentos. Estamos a falar Eu de projetos, estamos a falar Por de exemplo, medidas partidárias. por exemplo, tenho tido mais experiência na Alemanha e eu percebo perfeitamente o que é que está por trás, o que é que impulsiona o movimento de Gaza e quem está por trás é não deixar que se fale muito do Irão. Portanto, isto é tudo por falar agora na NATO. Como é que vê tudo isto? A Groenlândia, Trump, com as suas trampalhadas. Isto é, finalmente voltamos à questão dos tempos atuais. Como é que está Ah, sim. si? É que depois deste trajeto, Desse trajeto todo. compreenderão, para mim é muito decepcionante Era isso. chegar depois de viver a Idade de Ouro, uma época de ouro, do ponto de vista da distribuição da riqueza, inclusive, Em que se vê uma Europa a ganhar onde era força. possível constituir família, era possível comprar casa, um apartamento Sim, em agora não é. Lisboa, ou na Agora não é. Madeira, era possível pagar os juros, ter, No fundo, dar temos uma universidade. vida muito mais equilibrada. Exatamente. Agora não temos. Tem Não. as dificuldades. Portanto, é muito decepcionante chegar a esta situação. eh, e, eh, e eu que sou tão elogioso das conquistas de Abril e dos 50 anos, ainda há 2 anos fui fazer uma palestra, falou-se, enumerei as conquistas do 25 de Abril, que são enormes em vários planos, no plano social, no plano económico, as É um novo, casas um novo país. as casas não tinham casas de banho dentro É de verdade, casa. sim. O meu avô não tinha, é E verdade, a sim. casa de banho era fora, junto à Aham. Por exemplo, bananeira. nós já dias Aham. trouxemos, Um buraco no chão. nós já dias trouxemos cá um médico desta altura, desta Sim, velha Dr. guarda, Luís Nunes. que me dizia que não havia um dia em que uma criança não lhe morresse nos braços. Pois foi. Na Madeira. Sim. Bastava viver no campo.
o analfabetismo era Era, pois ilustrativo. era. Portanto, a nível da saúde, a nível analfabetismo, portanto, estas conquistas todas, o que a gente andou para chegar aqui? Mas espera lá, mas há uma, na altura, eu há 2 anos, quando fiz o balanço, perguntavam-me e o que é que falhou? Disse tudo, muito Boa bem, pergunta. que é uma boa questão, e o elemento que eu apontava, hoje corrijo um pouco. A globalização. Não, não, não. Foi a pobreza. A Hum. pobreza. Nós, 50 anos do 25 de Abril, conseguimos coisas maravilhosas, não conseguimos Indicar a pobreza. não conseguimos erradicar a pobreza. E, portanto, isso era aquilo que me deixava Mas mais isso também na Europa. Se formos a ver bem, menos, menos. mas continua a ser um problema. Mas nós temos níveis. Estará, se calhar, por Mas trás também do falando aqui da realidade da 20% da Madeira, porque é população. mais. o populismo. 20% da população. Mas deixa-me só acabar Mas esta eu- ideia. Deixem-me acabar esta ideia. 20% da população em risco de pobreza é um. Aqui na É Madeira. muito. Pois, aqui na Madeira é muito. Mas há outro, só agora para. Eu hoje, se fizesse, ou provavelmente ao falar nos 76 anos, nos 50 anos de autonomia este ano, que vou falar numa palestra, juntava um outro elemento. Continuava a dizer pobreza, mas juntava um outro elemento onde a democracia falhou. O nosso sistema de governo, a nível nacional, falo a nível nacional, mas regional é aplicável. É o ordenamento e a gestão do território. É verdade. É. O nosso ordenamento e gestão de território falhou de uma forma também, como se está a ver. Mas lembra-se há uns anos atrás que defendiam-se um dos a. grandes problemas que nós temos com as cheias. Tem a ver As com as cheias, mudanças os incêndios climatéricas. no verão, as cheias. Lembra-se quando houve o debate de, será, em 98, 2000, que era de criar as regiões. Ah, ah, regiões, sim, sim, que eram administrativas. administrativas. As cinco- Portanto, Sim, que o Alberto portanto, João era mesmo a favor disso. E muita gente. portanto, ainda há muito para fazer. É, E neste e esse- momento Isso é uma boa questão. Isso é uma boa é uma questão. boa questão. Portanto, Eu hoje, há muito ainda a fazer, há razões para se lutar. e uma delas é esta. Uma delas é Já. esta. Eu, na altura, tinha, não era, não fui, Ainda não era deputado. não tive à frente, não me pus à frente da luta pela territorialização. Então, era. Sim. Eu não- Regionalização. Chegámos a fazer um. E muitos críticos, já agora a nível nacional, davam a Madeira como um exemplo a não Pois foi. seguir, a não seguir. Na altura, Quer dizer, o Miguel, Esteves Carvalho, Miguel, Como é que, Mas já eu- que já estamos a Tavares. falar mas nisto, eu hoje sou a favor. E eu hoje sou a favor, porque a experiência mostra os falhanços sucessivos à vista. Estamos a sentir isso esta noite. Exato. Logo- Aliás, estamos a sentir isso com Há as cheias. a principal autoestrada do país vai estar fechada um mês, semanas. Pois. Isto num Pois. país europeu, Europeu. onde a principal Coisa autoestrada por por onde passa E pessoas, a bens, eletricidade, serviços, 15 dias, 3 semanas, 10, não se sabe quando é que vão ter. 10% da população portuguesa, ou seja, 1 milhão de pessoas sem eletricidade durante E a ministra que se demite um certo tempo. na pior altura, na altura em que Coimbra começa a ser evacuada. Portanto, tudo isto. Isso é a alteração climática, Exatamente. que é uma das questões que me Sem preocupa, discussão, claro. Exato. me preocupa, mas é também gestão do território. E o que se nota é que teria, Está muito teria centralizado. funcionado bem uma forma de governação que não fosse o terreiro do Paço. Exato. Exatamente. Está tudo muito centralizado. O território nacional, além das 2 regiões autónomas, com 5 regiões administrativas e com poderes políticos Mais e descentralizados. eleitos, e com poderes e com recursos, porque nós somos dos países europeus em que as regiões têm menos percentagem nos recursos nacionais. E, portanto, teria sido uma forma muito mais eficaz, quer
combate aos incêndios, quer nessas E mesmo calamidades na saúde, estamos a na viver. educação, Estamos a em viver. tudo. E, portanto, A há altura de voltar a descentralização. pôr isso em cima da mesa, a nível Portanto, nacional. nós continuamos com muitas, 50 anos depois, com muitas questões ainda para Deixa-me resolver. dizer uma coisa. Hoje, já agora alguma coisa da atualidade, Uhum. o Público, que é um jornal de referência Uhum. para mim, na Para mim Madeira, também. na primeira é o Diário de Notícias, que sou assinante e leio ao pequeno almoço, mas o Público é, além do Expresso, e já agora do Observador Digital, mais centro-direita, Sim. também para ver a minha forma de ser. Continuadas Sim, na que mesma. continua, sim. Sou assinante, Isto é sou assinante democracia. do Observador, que muitos camaradas meus acham uma coisa horrorosa direita e eu acho que fazem bom jornalismo. Tem Exatamente. uma área de opinião, Observador Digital, Sim, o digital. porque não tem papel. Tem uma área de opinião que lê quem quer, grande parte das vezes Não só leio perde nada. um ou outro, que são muito bons, mas tem bom jornalismo. E o Público de hoje, justamente o de hoje que eu abri esta manhã, traz um abaixo-assinado em uma opinião sob a forma de carta aberta, assinada por personalidades notáveis da vida nacional, desde Miguel Cadilho, Braga da Cruz, antigo ministro Miguel Cadilho do PSD, Braga da Cruz, antigo ministro da Economia do PS, presidentes da Câmara, a atual Ana Brunhosa, presidente da Câmara de Coimbra, do PS, presidentes Do PSD do também. PSD, Rui Sim. Rio, do Eiras, O exaltado, exato. tantos e tantos que, assim, não sei quantos, mas uma longa lista que tive a ver e que põe em cima da mesa isto Que é a estávamos a regionalização. falar. Senhor Presidente da República, que esta é uma missão para o Senhor Presidente da República, Para um Senhor novo Presidente posto. da República, olhe por este assunto. Porque na altura nós Porque fizemos, Portugal- foi um referendo. Porque a Constituição obriga ao referendo. Ou seja, acha que deve ir outra vez a referendo? Ou a revisão constitucional Sem passar acabar, pelo referendo. ou a revisão constitucional acabar com essa obrigação. Não, está bem. É um debate difícil. Mas pode Falar- ter um referendo. falar Eu penso que hoje o referendo passava. Eu penso. Falar em presidência da República, e porque o tempo está a passar, nós temos mesmo que tocar nesse tema, é incontornável. Quero não estar a passar. Exatamente. Como é que vê? Acha que será o último mandato do Ministro da República para a Madeira, representante da República para a Madeira, seja ele quem for? E já agora, quem Já é que agora, acha que pois- deveria ser? Ou já agora, porque não? Poderia ser. Aceitaria É um dos se menos fosse- apontados. É um dos nomes Já, apontados. já me perguntaram isso na televisão, na segunda-feira. Se aceitaria ou não, caso o Exatamente. convite chegasse. Não tem convite, portanto é um Não, mas Caso, eu ok. digo caso. Mas caso chegasse. é um não assunto, porque eu não Sim. raciocínio em Está bem, torno está bem. de- Dos seus. Destas de hipóteses. coisas, de coisas que são hipóteses, porque a se colocar em cima da mesa, eu tenho uma boa relação com António José Seguro, fomos colegas da época, lá está um grande nome Da também Assembleia. da Assembleia da República, porque ele foi colega e foi Uhum. líder do meu grupo parlamentar, e foi secretário de Estado, e foi ministro, e é uma coisa que abominável, que alguns camaradas socialistas disseram no início, a propósito propósito, da Segura, uma coisa Eu acho que, mas é nisso que o Tens que PS esquecer. pode perder. Não foram é muitos. valorizar o que é seu, não foram não muitos, valorizar. mas tiveram O início foi uma deputada, provável. Isabel Moreira, que resolveu apoiar Catarina Martins, que é uma coisa do forno. Não foi Sim. em termos mesmo de currículo, E não eu consigo decidi, dizer. foi inaceitável, mas passemos e Sim. esqueçamos essa época. Agora, como Presidente da República, são que falar comigo, e eu falo de quando em vez, não agora. Durante a campanha foi difícil de falar e nos últimos tempos de campanha ele Esta segunda fase estava para agora vir cá e não veio, com foi a cheia. Depois com foi as achado. cheias, a agenda foi completamente modificada, mas as circunstâncias não são muito interessantes para mim, devo dizer, porque eu tenho um modo de vida, eu tenho um sentido de serviço público
e serviço cívico, que a minha vida acho que mostra isso. Uhum. Até ir falar aos alunos sobre já Literacia literacia política é serviço público, É verdade. é serviço cívico. E outras coisas que poderíamos falar se tivéssemos tempo. Mas o meu modo de vida privado, familiar, não gostaria de vê-lo modificado por responsabilidades protocolares. São grandes Sim, sim, responsabilidades. sim. Acha que Se deveria é haver para um ser uma madeirense, boa pelo menos, figura, ou alguém que conheça bem a realidade regional? se for alguém que conheça bem a realidade regional, de formação jurídica de preferência, mas não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Fala-se de um juiz do Tribunal Constitucional que tem boas relações com António José Seguro, como hipótese. Se aparecer alguém, eu apoiarei. Se aparecer um convite, tenho que o analisar. Agora, o lugar, tudo indica que é para extinguir, Pois é Pois. isso. porque há um consenso na região entre os partidos Que não deveria, se for, será o último, não é? não é necessário haver um representante da Polícia. República. Vê como um E não polícia. digo, não digo restos de colonialismo, porque eu acho que na Madeira já agora não houve colonialismo, houve povoamento. Uhum. Os portugueses, quando cá chegaram, não havia habitantes madeirenses. Havia lobos marinhos. Yeah. Havia lobos marinhos, certamente, e insetos, sem dúvida, e morcegos, ou que tudo Os indica, nossos morcegos morcegos. já existiam, mas não madeirenses, e portanto há um povoamento, na altura se chamava ilhas adjacentes, e, portanto, mas um representante da República cá não é necessário, desde que Mas ao a menos que condição... represente a Pois, República e que represente também a Madeira. Sim, Que sim, faça a sim. ponte, não Não, só. transitoriamente tem que haver. Exatamente. Transitoriamente tem que Portanto, haver. poderia Até ser o último mandato este. pode ser um último mandato. Transitoriamente tem que haver. E para não haver, há uma condição absolutamente essencial. As suas funções têm que ser desempenhadas por outros. Exato. Quem é que O vai que significa- fiscalizar a Assembleia Regional, por exemplo? E promulgar os Exato, diplomas. exato. Não pode ser um... Não pode Porque eu vejo ter a figura do extinguido assim, representante. ad hoc. Portanto, ou o Presidente da República, ele próprio, coisa que aparentemente Não estou a ver quiser. Não estou a como. ver, é muito Mas trabalho. pode o próprio Presidente da República assumir a promulgação e o veto, na condição de ter no seu gabinete Alguém que Alguém que representa. representa. Mas ao mesmo tens um representante, Não, ou seja, não, não. está no Não está Palácio na de São Madeira. Lourenço. tem que alguém promulgar. Sim. Pois alguém tem. É O isso. Estado é unitário. Pois, Exatamente. A Isto Constituição ainda diz. tem aqui Pois. muito. Tem muito caminho. Tem muito caminho para Então não vale a andar. pena dizer Não vale a pena que é o falar. aceita o convite, não aceita não existe convite. Mas ficou feliz que o seguro tenha ganho e acha que ele vai fazer um bom mandato? Só pode. Sem dúvida que pode fazer Eu um acho, bom mandato. eu acho. Eu conheço e tenho um conjunto de qualidades. Eu defendi-o desde o momento que apareceram essas vozes de que disse isto é inaceitável. Uhum. Um homem que foi tudo no PS, desde E que deputado. foi discreto, sempre foi muito discreto. Era um homem muito íntegro, extremamente íntegro. educado e Teve a discreto. dignidade de perder a luta com o António Costa, saiu para a sua Uhum. vida Fez a sua vida Sim, privada. negócios de família, a sua vida académica, esteve 11 anos nisso, de forma discreta, sem mandar, desculpa a expressão, boca, Sim, sim, sim. mas sim. é a expressão popular, o seu lá. É verdade, Sem- sim. tivemos em- Sem mandar Uhum. bocas para ninguém. Portanto, O seu tempo a íntegro, decidir se um entrava homem na íntegro. candidatura ou não. um homem íntegro, sem Pois. rabos de palha, Uhum. Exato. como também se costuma dizer, em linguagem Exato. popular. Eu sempre tive essa. Não é? Isso- Não isso se é dizer muito isto assim, mas importante. pode-se dizer que o PS às vezes maltrata os seus. Bom, e o O PSD problema também, do- Sim, o PSD sim. também, e os outros também. Isso é O tudo. que significa, o que aqui a lição fica aqui, vamos só falar agora mais duas perguntinhas, um bocadinho agora mais sobre a sua vida. Acho que todos nós voltamos outra vez ao nosso tema de base, o respeito e valorizar aquilo que temos, seja em que quadrante partidário for. Dizia-me, eu não quero deixar de ter a minha vida privada. Como é que é a sua vida privada? Obrigada, Marina. É privada. Da mais privada não lhe falarei,
Mas eu sou economista. Também não disse mais, só dizer, por Já exemplo. agora, na apresentação inicial, julgo que até disse que eu foi a política que me trouxe para a ribalta, o que é de alguma forma verdade, o que é Chamava mais a atenção. de alguma forma verdade, mas a minha carreira de economista para mim é mais E docência Sim, também, sim, não é? docência. E da docência. Mas a docência também como economista, Economista. que eu Exatamente, na sua área. ensinei sobretudo economia industrial, fui gestor de um programa que era o programa mais importante, Operacional de economia, programa específico de ao desenvolvimento da indústria desenvolvimento, portuguesa, A indústria portuguesa. depois de 160. pé a indústria portuguesa face ao embate da adesão à União Europeia, então, Comunidade Económica Europeia, Alta Europa, Ainda Siemens, teve muitos anos aqui. o investimento estrangeiro, a indústria do calçado, que sobreviveu e é uma das indústrias mais importantes na ribalta mundial, a indústria têxtil também, que sobreviveu. E como é que vem a indústria agora? Desculpe. Vai bem com uma outra falência, mas isso, a falência, para Mas acha como que economista, não é uma dor. Sim. É uma dor no faz sentido- parte do sistema, não faz é? parte do sistema, a economia de mercado, que até ver é a que melhor funciona. Há bocadinho falávamos da economia de Não planeamento ver temporal. economia, exato, Não. não há mais nada. Não teve resultado. Mas acha que a economia em Portugal está muito dependente do turismo? Sobretudo aqui na Madeira. Pronto, Na vamos falar Madeira, da sim. Madeira. Está Madeira, e sim. pode E isso não Temos é que separar. preocupante. Temos que separar, sim. A nível nacional, eu diria que não está, os valores são aceitáveis, Mas na uma Madeira indústria estão. pujante. Uhum. Ao nível nacional, há Eu acho que uma, nos falta acreditar Sim. mais uma nos indústria tempos. pujante, uma indústria Nós da temos área valores. tecnológica. Temos empresas que integram os seus produtos nos produtos da NASA. Sim, sim, sim. Mas daqui na Madeira, não acha que é preocupante estarmos Madeira é tão preocupante dependentes porque do é perigoso. turismo? É Pois, perigoso. porque são Porque os ovos todos se no mesmo falhar, cesto, exato, não é é? que se falhar, falha tudo. Vivemos a pandemia. E nós vimos que pandemia- foi a Não, pandemia a e pandemia fechar nem o foi aeroporto. muito má para a A Madeira. pandemia, Sim, mas a pandemia mostrou-nos mostrou que os Mostrou. hotéis ficaram vazios. Pois. o que é não ter. Já agora, Sim, aqui é da verdade. privada, eu tenho uma guest house. É verdade. Tenho um pequeno negócio familiar, Hum. ao qual dedico tempo. Pode dizer o nome, não interessa aqui. Já agora eu ia perguntar-lhe na mesma. Sim, a casa do papagaio verde, Ai, que giro. e que fica do Fica no papagaio. papagaio viver. E, portanto, isso ocupa o meu tempo e dá-me, de resto, uma relação com os estrangeiros interessante. Dá perfeitamente para Muito perceber, até nas interessante. pequenas conversas, aprende-se muito, Mas eu quero. porque se ganha a perspectiva do lado de fora. Mas para mim é muito importante sair de dizer, eu saio da política e tenho a minha vida. Exatamente. Tenho mãos para trabalhar. Sim, não estou E quem não dependente faz do turismo. isso não é objeto do meu crédito. Sim. Não gosto que isso aconteça. E na Madeira, a dependência do turismo e os riscos que isso traz. Pois, sobretudo. pois é. E é uma outra coisa. Finalmente começa a haver sensibilidade. O turismo, como qualquer atividade económica, tem o seu funcionamento em si próprio e tem externalidades. É a expressão que nós usamos. Hum. Externalidades, quer dizer, tem efeitos, impactos sobre o exterior. Sim. E, portanto, não é só o impacto sobre o hotel em si mesmo, mas sobre o exterior. Exato, nos restaurantes, Lá está. nos rentacares. E na paisagem. Sim, Vários sim. Tudo é um turistas vão todo. no todo. É o todo. Os turistas vão para o Fanal. Uhum. E se não se portarem bem, estragam Tudo, bem sim, é verdade. Que é isto, que é o E hoje, proteger. património Sim, sim, mundial. Exatamente. Se eu um dia desses vou. Então acha que devemos Acha que há- limitar? Acha que há, exatamente. Limita. Sim. Temos que, todos nós sabemos, temos que cuidar do produto, temos que cuidar da Madeira, mas estamos a fazer alguma coisa, na verdade, Estamos efetivamente. a fazer e eu está a quero fazer um melhorar. elogio. Lá Muito está. bem. Diga Quero lá, fazer por um favor. elogio no sentido que finalmente vejo passos a serem dados Isso. da parte Que é de limitar o acesso. turismo e ambiente e ambiente. E ambiente. Foi na altura uma cultura. boa ideia. Eu achei Juntar juntar turismo e turismo ambiente. ao contrário de outros que não acharam. Estão a ser passos que têm que ser feitos a Uhum. sério, E a tempo. que ser anunciados a tempo. Já vai um pouco tarde, Pois. mas enfim, Mas estão a ser feitos, Nunca mesmo sempre estão a ser feitos. Vamos aí. se forem feitos a sério, com rigor, é objeto do meu aplauso e gostei de ver estes passos a serem dados. E já agora, esta questão dos madeirenses também terem que reservar o acesso às levadas.
Os madeirenses devem ter livre acesso às levadas. Não, mas reservar. É assim Não, que é uma... não pode ser imposto uma condição de reserva. Não pode ser imposto só Tem de- quem não conhece a Madeira. Eu tenho amigos que aquilo que fazem é vão para a montanha, chamam levadas, a montanha em geral. Vão para a montanha com regularidade, e bem, eu deveria de fazer isso e não faço, mas deviam de fazer. Exercício físico não Pegam de faz. manhã, faço exercício físico, sim. Tá Sim, bem? mas não na Tenho montanha. PT, Também, depois também tenho não é agora preciso se pedir chama tanto. o personal trainer e faço exercício, cuidado, cuido de mim. Mas esses amigos pegam de manhã no telemóvel, vêm webcams, que é uma coisa notável que a Madeira tem, É verdade. que é Como é que está webcams o em tempo toda a aqui? região, olham para aquilo e dizem: Hoje está bom a oeste, e é para o Pois, oeste e que é eu bom. vou. Hoje está bom a norte, ao nordeste, ao noroeste, hoje está bom. Isto não é uma reserva, não é possível uma reserva. Um deles pede à Exatamente. mulher: Olha, mulher, leva-me e deixa-me Deixas-me ali, Sim. deixas-me na Portela, que eu já venho do outro lado. vai, eu depois vou E ter a... apanhas-me do outro lado, sim. Mesmo. Isto é que é viver a montanha. Não, e é possível. Querem-me dizer, bom, mas do ponto de vista estatístico, nós precisamos saber quantas pessoas estão. Então ponham um registro estatístico à entrada. Portanto, há sempre soluções. Há sempre pessoas, mas não é reserva. Agora só mais, porque nós temos 2 minutinhos mais não temos. Outra vez a sua vidinha privada. O que é que faz? Viaja? Gosta de Ah, cozinhar? São estas coisinhas simples, eu não lhe ia perguntar nada mais sim. atrevido. Vou porque eu gosto de viajar. Gosto de viajar, porque viagem, aliás, falava há pouco, Como foi a importante, experiência com os países exatamente. do leste e do sul da Europa foi notável. Gosto de viajar, gostei muito de ir ao Japão há pouco tempo e à Malásia há pouco tempo. No caso do Japão, para ver uma civilização de que tem que se tirar o chapéu, que são notáveis, mas não temos tempo para falar disso, mas completamente diferente de nós. Exatamente. Onde podemos Pois são. Eu viveria no Japão um ano, dois, Ah, eu não. mas não viveria uma vida no Não, Japão. eu também não. Não largava o sul no sentido, daquilo que dizia o poeta Manuel Alegre quando lhe perguntaram: aceita ir para o Parlamento Europeu? Ele dizia: não, porque eu não largo o sul, o sol e o sul. o sol e o Só sul. isso. Isto. Só um poeta para dizer uma coisa Maximiano dessas. Martins. Mas é só para lhe dizer, Desta, para qual diga, não por tenho favor. jeito. Lamentavelmente, gostaria muito, e tenho amigos que têm jeito, é de cozinhar. Não tem jeito. Gostaria Mas imenso, aprecia. aprecio muito os meus amigos que fazem coisas fantásticas na É cozinha. bom garfo. Sou um bom garfo, gosto E de, cozinhas. Garfo, boa colher, boa faca. ninguém é perfeito, eu não sou certamente muito imperfeito, e então na cozinha Mas sou desde zero. que não surja a cozinha e faça elogios, já está bom assim, não? Então ainda bem. Ainda bem. Teríamos imensos temas e passaríamos aqui o dia a conversar, Maximiano, mas o tempo passou. Eu agradeço muito a sua presença, foi um gosto. Foi mais um velho guarda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado eu, muito obrigado eu.